Muito bem, acabamos de definir os 3 tipos de sermão com relação à sua estrutura. E agora eu queria dar alguns exemplos do sermão tópico ou temático, do sermão textual e também do sermão expositivo temático. Isso tudo para facilitar a sua vida, para que você possa entender claramente o que é que nós estamos falando. Então, em primeiro lugar, eu queria dar algumas demonstrações, alguns exemplos de pregações temáticas que nós vamos falar o que nós desejamos, o que está na nossa mente e não necessariamente o que o texto está dizendo para nós. Só que o primeiro exemplo que eu vou dar é um exemplo muito curioso. É o plano de evangelização que podemos ter em Romanos. Plano de evangelização em Romanos. Se você quiser anotar, você poderá anotar e aí você vai perceber, por exemplo, que a nossa proposição, a afirmação teológica, vai já estar nesse modelo que eu estou mostrando para vocês. Todo cristão deve estar preparado para responder às questões fundamentais que o ser humano formula sobre o Evangelho. Essa é a afirmação teológica. Todo cristão deve estar preparado para responder às questões fundamentais que o ser humano formula sobre o Evangelho. A frase de transição é: nas páginas de Romanos encontramos 20 perguntas fundamentais sobre o Evangelho que merecem ser respondidas por todos os cristãos. E ora, se essa é a frase que vai nos levar à estrutura do sermão, a palavra-chave é perguntas. 20 perguntas fundamentais sobre o Evangelho que merecem ser respondidas. E agora, então, a estrutura do sermão são esses 20 pontos, 20 perguntas que devem ser respondidas e devem ser respondidas dentro do livro de Romanos. Então, a primeira pergunta é: o que é o Evangelho? Romanos 1,16 tem a resposta. A segunda pergunta: o que é necessário para se receber o Evangelho? Romanos 1,16 também tem a resposta para essa pergunta. De que maneira, terceira pergunta, poderemos viver em justiça diante de Deus? Romanos 1,17 responde essa pergunta. Em quarto lugar, como podemos conhecer a Deus? Capítulo 1 de Romanos, versículos 19 e 20. Alguém pode achar-se sem culpa diante de Deus? Romanos capítulo 1, versículo 20. Diante de Deus, por exemplo, a resposta para essa pergunta é que todos os homens são culpados, ninguém é indesculpável. Sexta pergunta: qual é o grande problema que o homem tem em relação a Deus? Romanos 1, 25. Veja que então, todos os textos estão em Romanos, mas as perguntas não estão no texto. As perguntas sou eu que estou elaborando. É assim o sermão tópico ou temático. Oitava pergunta: qual é a situação do homem diante de Deus? Nona pergunta: como o homem pode sair dessa situação? Décima pergunta: o homem pode ter certeza da sua salvação? Qual é o plano de Deus para a vida humana? Como devemos temer a condenação divina? Enfim, várias perguntas que estão respondidas em todos os textos de Romanos, e a partir daí, então, eu quero chegar nas 3 últimas perguntas para que você possa entender todo esse contexto. Qual é a responsabilidade do cristão para com seu irmão? Resposta em Romanos 14, 13. Qual é o dever básico do cristão diante das dificuldades? Romanos 15, 30. E 20ª pergunta: qual deve ser a atitude do cristão para com Deus? Resposta em Romanos 16, 27. Ora, diante disso, nós chegamos à conclusão que, através desse plano de evangelização e discipulado, baseado na carta aos Romanos, todo cristão terá condições de ser usado por Deus em benefício do seu próximo, seja ele cristão ou não. A memorização dessa sequência de versículos extraídos aí de Romanos permitirá que todo cristão exponha de modo completo um plano de Deus, um plano salvífico de Deus para a vida humana.
A minha oração é que quando você pregar essa mensagem, por exemplo, Deus te abençoe a ser útil nas suas mãos para que outras pessoas possam conquistar a salvação que temos em Jesus Cristo. Essa é uma pregação tópica ou temática. O plano foi, o tema foi, o título foi Plano de Evangelização em Romanos. Um exemplo de uma pregação tópica ou temática. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. A Faculdade Teológica Batista de São Paulo tem a satisfação de receber você para entrar em sintonia com a nossa ministração bíblica, ministerial e abençoadora, que vai fazer diferença em termos de educação teológica para a nossa vida. Fique em sintonia conosco, aprofundando-se na palavra de Deus. Agora, mais um ou dois exemplos ainda de pregação tópica ou temática. Então, vamos ilustrar. Veja só, é um tema bíblico, mas não estamos com uma passagem bíblica única. O tema é Etapas da Vida de Fé. O título do nosso sermão, da nossa mensagem é Etapas da Vida de Fé. E a proposição, veja bem, proposição sempre é feita com afirmação teológica, sentença de transição e palavra-chave. A afirmação teológica é: sem fé é impossível agradar a Deus, que é um texto bíblico. Sem fé é impossível agradar a Deus, afirmação teológica. E aí, a sentença de transição é: o verdadeiro cristão deve apresentar em seu viver essas 7 etapas da vida de fé. E a palavra etapas é a palavra-chave. Muito bem. Vamos então ver as 7 etapas. A mesa foi posta, sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, quais são os apoios que essa mesa vai ter? São as 7 etapas dessa vida de fé. Muito bem. A primeira etapa mostra a exigência da fé para a conversão. João, capítulo 1, versículo 12. A segunda etapa mostra o dever do testemunho de Jesus Cristo. Romanos 10, 10. A terceira etapa mostra a necessidade de permanecermos em Cristo. João 15, versículo 4. A quarta etapa mostra a responsabilidade de levar diariamente a nossa própria cruz. Lucas 9, 23 e Hebreus 13, 13. A quinta etapa dessa vida de fé mostra o desafio de servir a Deus com fervor. Romanos 6, 19 e Romanos 12, 11. A sexta etapa mostra a importância do viver em comunhão, porque é uma vida de fé. João 13, 34 e 35 e 1 João capítulo 1, versículo 3. E finalmente a sétima etapa, nesse exemplo de uma pregação expositiva temática, a sétima etapa mostra a expectativa da vida que aguarda a volta do Senhor em glória. E a conclusão, novamente repetimos então aquela frase tão importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. A conclusão é: o justo viverá pela fé. Mas eu quero dar ainda mais um outro exemplo de uma pregação temática ou tópica. Agora, o título é As Verdades sobre a Violência. Isso é um tema que pode vir da mente do autor, pode ser um tema que aconteceu durante a semana, então vamos falar sobre violência. E a introdução nos diz o seguinte: diante da realidade dos nossos dias,
que tem atingido a todos nós, somos desafiados a orar como salmista. E qual é, então, a afirmação teológica? Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque eu vejo violência e contenda na cidade. É a oração do salmista lá no Salmo 55, versículo 9. E aí, a frase de transição é necessário considerarmos 5 verdades sobre a questão da violência. E a primeira verdade é a seguinte: refere-se à identificação dos violentos. Eles são perversos, são pérfidos, são pessoas do mal. Provérbios 10, 6 e 11 e Provérbios 13, 2 e Provérbios 21, 7. A segunda verdade refere-se à nossa postura diante dos violentos. O que nós devemos fazer? Não ter inveja. Por quê? Porque eles são malignos. Provérbios 3, 31 e 24, 2. Terceira verdade refere-se à recomendação aos cristãos que são líderes. Isso é, o caráter nosso deve ser um caráter exemplar. 1 Timóteo 3, 3 e Tito 1, 7. E a quarta verdade refere-se à reação de Deus à violência. Olha só, Deus fará com que o mal persiga o violento, Deus abaterá a soberba dos violentos, Deus transformará a nação violenta num deserto, Deus odeia a violência e a infidelidade. Versículos para esses textos são Salmo 140, versículo 11, Isaías 13, 11, Joel 3, 19 e Malaquias 2, 16. E aí nós chegamos ao quê? A quinta verdade. Refere-se à atitude que os cristãos devem ter diante dessa realidade, a realidade da violência. Os cristãos devem clamar pela ação de Deus, Salmo 35, versículo 7. Os cristãos devem pedir que Deus os proteja do homem violento, Salmo 140, versículo 1. E os cristãos devem pedir que Deus os preserve do homem violento, Salmo 140, versículo 4. Ora, como conclusão, então, nesse outro exemplo de pregação tópica e temática, sendo que enfrentamos a violência no dia a dia, ao considerarmos essas verdades, certamente estaremos nos precavendo dessa triste realidade. Que Deus possa te abençoar e que você possa ter entendido como é que se prega uma mensagem tópica ou temática.